País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 segundos, o programa de ciência e tecnologia da televisão de Moçambique, que promove o debate acadêmicos de temas de interesse social e que causam transformação. Para quem nos acompanha, sabe que sempre trazemos um tema de debate e nesta edição não será diferente. Vamos falar sobre desenvolvimento galénico e estudo de estabilidade de gel-creme à base de extrato de pó Olaxi Desitroflora olive, mais conhecido por Muciro. Um trabalho de investigação conjunto entre a Universidade Eduardo Mondlane e o ISCTEM. E nada melhor do que apresentar o nosso painel principal para juntos podermos divagar por este assunto que hoje nos propusemos a debater. Doutor Fazenda, saudações, mais um programa. Como é que estão as energias? As energias estão boas. Vamos a mais um programa onde vamos falar do Muciro, que é aquele produto que nós sabemos que as mulheres moçambicanas gostam de usar e que todo mundo gosta de ver. Obrigado. Obrigada a nós. Ao lado do Doutor Fazenda temos uma figura feminina, a Karen Pedro, que é investigadora da Universidade Eduardo Mondlane. Saudações, bem-vinda ao nosso programa. Saudações, família lá em casa e muito obrigada. Obrigada a nós. Ao lado da Karen temos mais um convidado, desta feita o Dr. Paulo Kumbani, que é investigador. Peço que se apresente e diga qual é a função que exerce. Saudações, eu sou o Paulo Kumbani, sou docente e investigador no ISCTEM. Pois bem, após o nosso painel principal ter feito a sua apresentação, vamos agora voltar ao Dr. Fazenda para que ele possa fazer aquelas contextualizações acerca do tema que hoje vamos debater. Dr. Fazenda, as habituais contextualizações sobre o assunto do dia. Sim, hoje vamos falar do Olaxi Desitroflora, que é vulgarmente conhecido por Muciro. É uma planta nativa, nativa para esse caso específico em Moçambique. Ela passou a ser usada para aquilo que as mulheres têm feito até agora, a partir do século X, com base no que os mercadores árabes introduziram nas regiões de Moma, Ilha de Moçambique, Mussoril, e depois aquilo foi se arrastando pela parte oriental toda da província de Nampula, Cabo Delgado e o sudeste da província de Tanzânia. E ele é uma planta extremamente importante, que vamos ouvir aqui as várias funções que tem, com características ácidas, que é praticamente a característica que a pele humana tem. Daí que ouviremos a importância do Muciro. Obrigado. Pois bem, feitas as contextualizações habituais pelo Dr. Fazenda, é chegado o momento de acompanhar ao apontamento de reportagem que mostra como é que as comunidades fazem uso do Muciro. Acompanhe. A equipe de 3600 segundos Ciência e Tecnologia deslocou-se a Mafalala para visitar o Museu do Tufo, com o intuito de conversar com os membros deste grupo, não para falar sobre os movimentos de dança nem cânticos, mas sim para abordar assunto relacionado com o creme tradicional dos macuas, o Muciro. A senhora Sakia Rashid, natural de Nampula, explica com mestria a forma de preparar, conservar e aplicar na pele, bem como a importância que o Muciro representa para ela. Esse pão aqui é que é o Muciro. O Muciro sempre vem de norte de Nampula. E na época, o Muciro aplicava meninas, donzelas, quando vai se casar. Mas hoje em dia, o Muciro é um estilo da moda. O Muciro proteja o sol, proteja o lume. Sempre o Muciro é um creme tradicional. Eu tenho orgulho do Muciro, porque sou uma pessoa sempre que aplica Muciro e não fica com borbulhas, com arrugas. E assim vou mostrar como que se raspa o Muciro. Primeiro tem que lavar. Vamos lavar por quê? Porque não pode raspar esse creme que vai sair aqui, o Muciro, e ficar com sujidade. Tem que ficar o Muciro bem limpa e bem tratada. Não faz muita força.
até uma quantidade que notaram que essa já dá para aplicar para o dia de hoje. Sim, sim. Aqui já está. Não demora. Não Ok. demora. Ok. O mociro já está. Mãe, em que momento aplica-se o mociro? Antes ou depois do banho? Primeiro, nós que somos mulheres, tomamos banho e ficamos, fazemos um pouco de... Nós chamamos de anja. O anja é aquele lápis Ok. que se pinta nos Sim, olhos. sim. Então, aplicamos um patoalhe e depois começamos a aplicar o mociro na cara. Mãe, quanto tempo temos que levar o mociro na cara? Depende da pessoa, que ela é que vai escolher de que eu vou ficar durante 2 horas do tempo, ou 1 hora do tempo, ou 30 minutos, ou 40 minutos. Ok. Como é que nós podemos conservar o mociro? Temos também raspar e pôr no congelador ou tanto na geleira. O mociro sempre vai permanecer lá no coso. Ok. Aqui já eu estou a ver de que já estou no fim. Ok. do mociro. Ok. Sim, porque E já há outras partes do corpo que podemos aplicar o mociro ou é só na cara? na cara. E tem o próprio mociro para aplicar. Em outras partes do corpo? Mas tem que ser esse mociro, Ok. desculpa. Tem que Ok. ser esse mociro. E esse mociro que eu estava a referir é outro mociro que se faz massagem marido e mulher. Esse, como é que se prepara esse de massagem? Isso aí é questão de culaia. segredo já. É questão de culaia. É questão de culaia. Agora já está. Ok. Eu escolho qualquer desenho que eu quero, Sim. que vou aplicar assim, o mociro vai ficar bonito para mim. Ok. Há informação de que laboratórios já estão a trabalhar com este mociro para criar pomada. Já ouviu falar? Ainda, não posso Ainda. mentir. Ok. Ainda. Ok. Mas Mas o seria programa bom. Seria bom. Mas sempre nós não vamos deixar. Não, A tradição. A tradição, Não sim. vamos deixar. Isso aí, eu quase todas as ruas vamos morrer assim, a mostrar o que é mociro. Então, o que tem a dizer às outras mulheres de cá do Sul, por exemplo, que ainda não usam, não é habitual usarem o mociro? Vamos confiar do mociro. Esse mociro aqui não queima a cara e não faz malidade à cara. Vamos confiar do mociro. Se você é um trabalhador que não tem tempo de ficar de dia em casa ou de manhã, aplica à noite. Essa coisa de ouvir de que, não, uma pessoa quando aplica mociro à noite costuma sonhar, não sei o que. Uma pessoa pode sonhar sem aplicar mociro. É verdade. É normal sonhar coisas, pesadelos que não é. Você assustar, mas na cara não tens mociro. Então, aplica à noite, de manhã, toma banho, basta acordar, toma banho, se limpa, vai sentir a cara muito fresca. Muito bem. Obrigada. Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem que mostrava como é que é feito o uso cultural deste tronco que é usado para foliar a pele e deixar ela mais saudável. E feito isto, vamos iniciar o nosso debate com o nosso painel principal e também com a nossa plateia. E uma das perguntas que não pode deixar de ficar é: quais são as propriedades que o mociro tem e que benefícios traz para a pele? Tanto o Dr. Paulo Cumbana, assim como a Karen, pode responder. Como já é sabido, a planta Olax dictiflora Oliver, tradicionalmente conhecida como mociro, é uma planta muito utilizada pelas comunidades, sobretudo nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. Essa planta traz consigo vários benefícios. Ela é usada para a pele, para tratar ou combater problemas de pele como acne, que é o aparecimento de borbulhas ou espinhas, e também há relatos de ter um poder rejuvenescedor e amaciador da pele, e ela também é usada para tratar
algumas doenças de transmissão sexual, como gonoreias, hérnias, entre outras aplicações da planta. Sim, Dr. Paulo, tem algum contributo que queira fazer mesmo sobre as funções ou as propriedades que o muciro tem? Sim, posso acrescentar algum valor naquilo que são as palavras da Karen. A verdade é que esta planta é uma planta com uso já medicinal, com tradições milenares. Tem sido usado, como disse o Dr. Fazenda, desde o século X. São muitos anos de utilização. E durante esta utilização, e cada comunidade também foi descobrindo com o tempo outras funções que esta planta poderia ter. De tal forma que algumas propriedades anti-inflamatórias podem ser também encontradas nesta, por isso que é utilizada para combater este aparecimento de acne. E algumas propriedades antibióticas também podem estar associadas a esta espécie. E como essa propriedade aderente que ela tem, ela ajuda de uma certa forma a esfoliar a pele. E também algumas comunidades utilizam essa espécie como afrodisíaco. Isso exatamente, ela tem tantas propriedades medicinais que teríamos muito tempo praticamente ter que debater sobre isto, mas o essencial ficou. Nas comunidades utilizam mais para fins cosméticos. Contudo, ela tem várias propriedades e também tem propriedades repelentes, porque existem alguns estudos que até já foram comprovados cientificamente que ela pode combater, neste caso, algumas espécies de mosquitos, devido à presença de algumas substâncias lá que até foram isoladas na África do Sul. Exato. Ao longo do vosso trabalho, falaram sobre a atividade antioxidante que a planta muciro tem. Como é que conseguiram chegar a essa conclusão? Como é que foi feito o processo de observação da planta no laboratório? Bom, esta planta, depois de ser trazida das comunidades, porque as amostras que nós estudamos vieram da ilha de Inhaca e trouxemos de lá para o laboratório. E depois de todas as operações sanitárias, que é secagem e moagem e tudo mais, para a obtenção do pó, entramos num processo, chamamos processo extrativo, que era para podermos retirarmos as substâncias ativas que estão presentes nesta planta para fora. Utilizamos um líquido que nós chamamos de solvente, neste caso é um líquido bastante utilizado, até hoje em dia é usado mesmo para a desinfecção das mãos. Tentamos aproximar a realidade das comunidades utilizando recursos que não sejam recursos que podem ser de difícil acesso. E usamos etanol e conseguimos tirar essas substâncias ativas para fora da planta e depois disto nós submetemos a esses ensaios farmacológicos, que é esta atividade antioxidante, para avaliarmos se esta planta pode ou não ter esta atividade antioxidante, porque a maior parte dos problemas da pele podem estar associados a aquilo que é o stress que o ambiente traz à nossa pele. Nomeadamente, quando a pele é exposta, por exemplo, a radiações do sol, sim, pode provocar até a oxidação de algumas moléculas que fazem parte da composição da nossa pele e criando esses problemas da pele. No entanto, nós avaliamos as propriedades antioxidantes para podermos correlacionar aquilo que é a utilização nas comunidades com a presença dessas propriedades. E nós conseguimos avaliar utilizando vários modelos, diferentes modelos que nos possam trazer evidências da existência ou não dessas propriedades antioxidantes. Mas para isto foi necessário, primeiro, pesquisar a presença de substâncias com tais propriedades. E conseguimos, através de ensaios químicos, identificar a presença de substâncias com estas propriedades. E, no entanto, quando fizemos o teste desta atividade em modelos in vitro, que são modelos que são feitos dentro do laboratório, não fizemos em animais, mas fizemos em tubos de ensaios, diríamos assim. E conseguimos comprovar esta propriedade antioxidante. Exato, doutor Paulo. Peço para que não perca o seu fio de raciocínio. Doutor Fazenda, tem uma questão que queira fazer, para depois nós lançarmos já a palavra também para a nossa plateia, mesmo para dinamizarmos o discurso.
Sim, antes, por um lado, como é sempre importante dizer que esse estudo é um estudo feito basicamente por 4 pessoas, que é Quitéria Napote, Karen Pedro, Dr. Paulo Cumbana, que está aqui conosco, Arão Manique, aliás 5, e o professor Carvalho Madivade. São 5 pessoas que desenvolveram esse trabalho, o que significa que também em investigações os trabalhos de equipe são muito fundamentais, sobretudo para trazer resultados que depois são úteis para a nossa sociedade. E eu queria puxar um bocadinho, não só tratar desta parte científica. Em termos tradicionais, por exemplo, o mociro, na medida em que ia sendo usado, como as senhoras falaram aí na reportagem, eram as meninas ainda virgens usavam o mociro. O mociro nessas regiões serve para comunicar alguma coisa, por exemplo. Tem um valor simbólico. Sim. Tem um valor simbólico para a senhora ou comunicar que ela está solteira. O mociro é usado para comunicar que aquela pessoa está enferma, tem, por exemplo, uma infelicidade, ou então passa por alguma mazela qualquer, dependendo da forma da pintura que fazem com o mociro. Daí que aqui há a envolvência dos avós nessa prática tradicional de uso do mociro. Por um lado, se quisermos voltar agora para o lado que é lado laboratorial, temos que ter a percepção de que a nossa pele, a partir dela, é ácida. A nossa pele, a partir dela, é ácida. O que vai acontecendo é que, com o envelhecimento, a acidez vai diminuindo porque tende a ter um pH neutro praticamente igual a 7. E já daí agora, doutor a Fazenda, grande importância. Qual é o pH de uma pele saudável? Em termos de percentagens, como é que nós podemos considerar que determinada pele é saudável ou não é? A pele, de princípio, tem um pH que está entre 4,6 e 5,8. Significa ácido. E ele vai subindo até próximo de 7, que é neutro, na medida em que a idade vai avançando. E quando ele atinge pH 7, significa que essa pessoa está completamente exposta a qualquer tipo de infecções que estão aí pela natureza. Exatamente, doutor Fazenda. A minha plateia está aqui, bem cheia. O momento é este de poderem fazer algumas questões, tanto para a aplicação do mociro na vertente cultural, como também se quiserem saber quais são os benefícios que tem para a pele. Vimos aí na nossa reportagem as anciãs a falarem do seu uso como um aspecto cultural, mas também com a vertente dermatológica. Já tem alguém com o microfone? Saudações, seu nome? Saudações, chamo-me Olga Amido, sou do Instituto Superior Mutasa. Sim, eu gostaria de perguntar, o mociro, quando é transformado em um creme, não perde não perde aquela que é considerada a qualidade, porque vimos ali na reportagem que elas aplicavam só com água. E quando é transformado em creme, não perde nada ou continua mesmo com a mesma qualidade e tudo. E a segunda pergunta é, como é feita a aplicação do creme ou do mociro? Tem algum aqui, quando aplicado muito ou pouco, tem algum efeito? Algum efeito. Sim. Como é que podemos aplicar o mociro? Qual é o jeito certo de aplicar o mociro? Obrigada. Obrigada. Peço que aí atrás alguém mais quer falar. Sim, saudações. Saudações. Respondo em nome do custódio Marcelino Afonso, engenheiro. Parabenizar o tema de extrema importância e saudar lá em casa. A minha questão é a seguinte, eu queria saber, quando fazemos um estudo, partimos de um problema. O que levou com que pudessem desenvolver este estudo e por quê? Então, é importante saber por que foi desenvolvido esse estudo. Então, se tem alguma vantagem, qual é essa vantagem? Muitas das vezes nós podemos ter um mociro e não saber aplicar este mociro. O que é que nós podemos fazer nesse caso? Então, é meramente essa questão que eu poderia trazer aqui para podermos debater. Obrigado. Alguém mais tem uma questão ou voltamos para o painel principal e depois retornamos à plateia? Parece que não. Sim, as perguntas foram lançadas. Penso que quem vai responder primeiro vai ser a Karen ou o Dr. Paulo.
Karen, esteja à vontade. A primeira tinha que ver com o fato de, ao se passar pelo processo de transformação, se o muciro perde ou não qualidade, visto que nas comunidades esse é só feito muciro e água. Entretanto, acredito que na vossa pesquisa vocês agregaram outros químicos para poder tornar a substância, o muciro, em creme. Como é que foi feito e se isso não perde ou não qualidade? Primeiro dizer que o nosso produto ele é orgânico e a aplicação que é feita pelas comunidades é imediata, mas há certos casos, como o processo é um pouco demorado, a pasta que é feita depois levam para conservar durante um período longo. O muciro é um extrato que ganha muita umidade e depois de 2 dias ele começa a ganhar bolores. Não pode-se usar a pasta preparada depois de 1 dia. Não é recomendável porque ele vai perder as propriedades ricas que ele já tem. Entretanto, quando é de laboratório, como é que é? Como é que fica? O nosso, uma vez que não foi adicionado os conservantes, ele terá a mesma função, não deverá ser usado passados 3 dias, devido à umidade que ele tem, por natureza, e porque vai causar o aparecimento de bolores. Sim. Não sei se estou equivocada, mas eu gostava de saber se o vosso creme vocês põem num recipiente, depois a pessoa em casa tem de adicionar no outro e fazer a mistura, como é que é feito? O creme ele vem já preparado, a mistura no creme. Ele só é necessário aplicar na pele. Mas só tem validade de 2 dias, é isso? É. Doutor, pode... Doutor Paulo, quer dar alguma sustentabilidade? É assim, eu vou primeiro começando daquilo que é o problema da nossa... Não, mas mesmo para não perder o ciclo de conversa, uma vez que estava a responder à primeira questão que tem a ver com a duração ou os efeitos que pode ter se ficarmos muitos dias assim que é com um produto a ser usado, os bolores, alguns micróbios que podem lá surgir, é nesse aspecto. Bom, os problemas que nós constatamos em relação à utilização das pastas de muciro, assim como foi mostrado no vídeo que passou, como viram, o uso é imediato, é preciso desgastar primeiro na pedra, água que é utilizada e é colocada na pele. E certamente não é universal, não são todas as mulheres que podem utilizar. Existem pessoas que têm problemas da pele, aquela pasta pode agredir a pele. E ao agredir a pele pode depois desencadear outros processos inflamatórios que vão levar talvez à piora daquilo que era o problema que pretendia se resolver. Mas para outras que têm uma pele que é menos suscetível a alergias que podem ser causadas por causa da celulose e outras coisas que estão lá naquela planta, utilizam sem problema. No entanto, nós quando estávamos no laboratório, depois nós tentamos mimetizar aquilo que são as práticas tradicionais, que foi obter o pó, depois da obtenção do pó, e nós incorporamos o pó a um creme base. Depois de incorporar este pó, nós constatamos que, quando estávamos a fazer o estudo de estabilidade, nós constatamos que a utilização do pó do muciro, assim como ele é feito nas comunidades, passado 2 dias, ele é contaminado por bolores. Isso foi uma constatação que nós tivemos. Então, o que é que nós fizemos? Nós extraímos as substâncias, tiramos as substâncias que estão lá no pó para fora, utilizando os solventes apropriados. E depois disso, nós preparamos o creme e incorporamos. E constatamos que não havia já contaminação. Certamente as contaminações que surgem lá por causa da utilização direta do pó podem estar associadas à presença de outras substâncias que podem atrair os bolores, como açúcares e outras substâncias que estão, e proteínas que estão também contidos dentro do muciro. Estudando a estabilidade do creme preparado à base do extrato, nós constatamos que mesmo sem a utilização de conservantes, ele permaneceu estável e não foi suscetível a contaminações. No entanto, adicionando conservantes,
no creme, que foi feito à base do pó do muciro, aquilo que são as práticas tradicionais, ele consegue manter a sua estabilidade por um período bastante longo. Então, foram esses 2 estudos que nós fizemos. Desenvolvemos usando as práticas, aquilo que são as tradições, e desenvolvemos utilizando os extratos medicinais, que também contêm essa substância. No entanto, a pergunta que se colocava... Agora pode responder sobre o problema, o que motivou. Exato. Acabei respondendo sobre o problema. Exatamente. Um dos problemas era este. Para utilizar um muciro é preciso desgastar o muciro numa pedra. Depois disso, teve utilizar a água, depois preparar a pasta e vai ter que colocar e só poderá utilizar durante o período do dia. Ou seja, aquela pasta é uma pasta que não se pode utilizar à noite. Por quê? Aqueles tecidos vegetais que fazem parte da composição do pó, eles vão praticamente obstruir aquilo que é a respiração normal da pele. Dos poros, sim. Dos poros. E não pode utilizar durante a noite. Então não pode estar a aplicar e ficar por um longo período com aquela pasta. Certo. Agora, feito um creme à base apenas dos extratos medicinais, ao aplicar, os poros continuam praticamente intactos. Eles continuam a haver uma respiração normal. E mesmo essa questão que esteve há pouco a responder suscitou uma. Ao longo da sua intervenção, disse que por vezes o muciro tem alguns ácidos que prejudicam a pele. Muitas vezes nas comunidades as pessoas incentivam ao uso até abusivo, sobretudo em adolescentes que estão a ter sintomas de acne. Dizem, usa muciro para que a sua pele fique melhor. E agora o doutor levanta aqui uma questão sobre o fato de nem toda a pele aceitar essa questão. Doutor Fazenda, ao longo da pesquisa aqui elaborada pelos nossos painelistas, eles falaram sobre a propriedade antioxidante, disseram que foram avaliados usando 4 métodos. Queria que explorasse um pouco mais sobre essa questão da propriedade antioxidante que o muciro tem. Penso que não estou equivocada. Sim. Sim, antes de chegar até lá, gostaria de ter também uma clarificação aqui. Exato. De alguns pormenores aqui pelo Dr. Kumbado. Significa que se nós pegamos o muciro, guardamos neste caso este pedaço da caule da planta e que não transformamos em nenhuma pasta para aquele caso tradicional, não há esse problema de bolor. Não há, porque primeiro seca-se o pau. No entanto, remove-se a umidade, porque na verdade a umidade é que depois atrai os bolores. Então não há problema guardando em forma do pau, por isso que eles guardam, conservam em forma do pau e só desgastam e preparam a pasta no momento da utilização, exatamente para evitar esses problemas. Certamente eles já constataram isto, que ao guardar em forma de pasta pode trazer esses problemas, por isso que eles preferem guardar na forma daquele pau seco e preparam no momento do uso. Sim, daí que a nossa preocupação relativamente às 48 horas, ela pode até não ser a grande preocupação, exato, porque pode-se guardar o pau, ele seco, sem necessidade de fazer a tal pasta. Exatamente. E a pasta é feita naquela hora que a mulher pretende usar. Faz a pasta, usa e a seguir deixa o pau secar. Exatamente, doutor Fazenda. Vamos agora acompanhar mais um apontamento de reportagem e desta feita para mostrar como é que é feito o processo de produção do gel creme à base do muciro. Acompanhe. Engana-se ao pensar que as instituições do ensino superior não desenvolvem parcerias entre elas, pois o programa 3600 segundo Ciência e Tecnologia testemunhou a parceria inteligente da Universidade de Eduardo Mondlane e do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique. Estas uniram-se para desenvolver vários experimentos à base de plantas nativas. A investigadora Quitéria Napoti explica com detalhe o passo a passo do experimento intitulado Desenvolvimento Galênico e o estudo de estabilidade de gel creme à base de extrato e do pó de Olax distiflora, vulgo muciro. Depois da moagem, efetuamos uma peneiração usando um crivo de 125 mEs, de modo a obter um pó mais fino para a formulação. Então, obtido este pó,
Seguiu-se a fase de extração, a extração das substâncias ativas presentes no pó, onde foi usado o etanol como o solvente para poder extrair estas substâncias. Após a extração, efetuou-se a filtração, de modo a separar as partículas sólidas das partículas líquidas, que seria o nosso extrato de interesse. E de seguida levamos até ao rotavapor, de modo a eliminar o solvente usado para a extração das substâncias ativas. Então, após este processo de concentração e secagem no rotavapor, seguiu-se a fase de identificação, onde realizamos os testes de identificação colorimétricos, que são baseados na mudança de cor, ou então formação de precipitado, que são os testes de precipitação. Então, identificados estes metabólitos ou estas substâncias ativas presentes, que são estas substâncias fundamentais para a limpeza de pele, prosseguimos a fase de quantificação destas substâncias usando um espectrofotômetro. Após a quantificação, realizamos também os ensaios da atividade antioxidante, de modo a ver se o nosso extrato poderia reduzir certos padrões à base de radicais, porque alguns problemas de pele são causados através do excesso de radicais livres no organismo. Então, se o nosso produto apresenta atividade antioxidante, significa que poderá ajudar, de certo modo, a resolver este problema. E depois efetuamos a determinação da atividade antibiótica. A atividade antibiótica que era verificar se o nosso extrato pode eliminar ou reduzir o crescimento de micro-organismos, visto que certas doenças de pele, quase na sua maioria, são causadas por micro-organismos, como por exemplo a acne, é causada por fungos ou bactérias, dentre outras doenças. Então, se o nosso extrato é ativo, tem atividade antibiótica, significa que tem evidências que vai ajudar nesse sentido de tratamento deste tipo de doenças. Então, feita esta avaliação toda, testagem toda da nossa planta, fomos à fase da formulação, porque já conseguimos evidências que nos motivam que a nossa planta é ideal para a formulação. Então, efetuamos a nossa formulação à base do pó, que já vem sendo usado tradicionalmente. Incorporamos o pó na nossa base, que foi o gel carbopol, nesse caso. As comunidades usam o pó, só adicionam água e colocam na cara. Então, nós tentamos aproximar-se a esta prática e também efetuamos a formulação com base no extrato, em que contém lá as substâncias ativas. Então, incorporamos o nosso extrato no gel base, de modo a obter o nosso creme com extrato. Por que que nós decidimos produzir este gel à base de extrato e de pó? Porque verificamos que ao produzir um gel base, um gel creme à base do pó, ele contamina, não consegue conservar-se por um longo tempo. É contaminado por bolores. Então, não podemos usar um produto contaminado por bolores para a pele, isso poderia criar uns outros problemas. Então, decidimos verificar, retirar o essencial, que são os princípios ativos, nesse caso, o nosso extrato, e incorporar no gel. E com esta experiência verificamos que o extrato foi estável, não houve contaminação. Então pode-se usar o extrato sem nenhum conservante, sem adição de nenhum produto químico. Enquanto que com o pó tem que ser de uso imediato, no máximo uns 2 dias, para evitar o uso de um creme contaminado. Pois bem, o Mociro da comunidade para o laboratório. Acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem que mostrava como é que é feito o processo de extração de propriedades químicas do Mociro para a produção de gel. E mesmo sobre este assunto, eu gostava de saber aqui dos meus painelistas quais foram as classes de metabolitos presentes que vocês encontraram nas plantas e quais são as funções que estes têm
na regeneração da pele? Doutora Karen, esteja à vontade. Sim. Na triagem fitoquímicas foram identificados no nosso extrato compostos fenólicos e alcaloides. Nos compostos fenólicos nós conseguimos identificar fenóis totais, flavonoides, saponinas e açúcares redutores, também esteroides, entre outros. E destes compostos que esteve aqui a enumerar, que são vários, quais são os que prejudicam a pele e quais são os que regeneram a pele? Todos esses compostos ajudam, todos esses compostos são benéficos para a nossa pele, pois eles têm propriedades farmacológicas que são benéficas para o nosso produto, que era o gel, a produção do gel creme. Exatamente. Doutor Fazenda, há uma questão no texto que mandou há pouco tempo, falava sobre os fenóis serem ácidos. Gostava que fizesse essa questão mesmo para os nossos convidados e depois voltaríamos para a nossa plateia para perguntas de insistência. Sim, nós estávamos a ver que os fenóis, a princípio, são um pouco agressivos para a pele, Sim. para a pele humana, e que significa são tóxicos e, por outro lado, tem uma ação cáustica sobre a pele. Como é que vocês vão garantir que aqui os fenóis não tenham esta grande capacidade de ser agressivos relativamente? Indo ao encontro à questão anterior, só para secundar mais, os compostos fenólicos realmente são ácidos, a maior parte deles, como ácidos fenólicos, flavonoides, etc. Contudo, como já havia adiantado a Fazenda, a pele é ácida e a acidez dos fenóis não está abaixo daquilo que é o pH da pele. E, contudo, estes fenóis já aparecem em muitas formulações cosméticas que são utilizados para poder proteger a pele contra radiações ultravioletas, que são usados, por exemplo, em filtros solares, em esses cremes que são aplicados quando se vai, por exemplo, à praia, etc. Então, não são novas substâncias que nós identificamos, são substâncias que já vêm sendo utilizadas na indústria farmacêutica e cosmética para isto. Por que esses fenóis são muito importantes, por exemplo, para o nosso creme? Eles têm propriedade antioxidante e, no entanto, eles, no lugar das biomoléculas que fazem parte da composição da pele serem agredidos, por exemplo, por agentes físicos ou agentes químicos, esses fenóis que são oxidados no lugar disto e vai conseguir trazer, de uma certa forma, uma proteção sobre... Acaba sendo uma barreira. Acaba sendo uma barreira Sim. química contra estas invasões, contra esta agressão à pele. E segundo, os fenóis estão associados também a propriedades antibióticas, ou seja, eles têm capacidade para inibir a proliferação de bactérias ou mesmo de fungos. E como a maior parte dos problemas, como vimos mesmo na reportagem, dos problemas da pele, são gerados às vezes por infecções, por fungos ou por bactérias, ou mesmo por estas agressões, a exposição, por exemplo, da pele ao sol, etc. Vento, então, os compostos fenólicos novamente voltam a entrar, a ajudar na neutralização, ou a impedir aquilo que é a reprodução das bactérias, ou de uma certa forma até pode eliminar a sua presença lá na pele. E mesmo sobre este assunto surgiu uma questão da plateia sobre a dosagem. Qual é a dosagem indicada? Porque nós vimos ali nos vídeos da comunidade que as pessoas simplesmente misturam o muciro com a água e colocam em qualquer hora do dia que lhes apetecer. Feito esse estudo em laboratório, qual é a indicação que gostava de dar para a população e também para quem usa o vosso creme? Qual é que deve ser os períodos do dia que devem usar? Qual é a quantidade de tempo que deve ficar na pele? Se pode encher ou não? Em relação a este assunto, é um assunto que é preciso chamar a atenção primeiro ao painel, ou às comunidades, ou aos telespectadores. Existe muita crença de que tudo que vem do meio biológico é isenta da toxicidade. Isto não é verdade. Isso significa que
o uso excessivo também de produtos, mesmo à base de planta ou produtos naturais, pode, de uma certa forma, resolver uns problemas e trazerem outros. E é preciso usar com muita cautela. Agora, em relação à utilização do muciro ou em relação ao creme que nós desenvolvemos, nós tentamos utilizar as mínimas quantidades possíveis. E nós, primeiro, buscamos evidência por estes estudos que nós fizemos de determinação das propriedades antibióticas. Para isto, nós determinamos em diferentes proporções, para encontrar a porção mínima que também é capaz de ser efetiva naquilo que é a sua propriedade de inibir ou de eliminar a proliferação das bactérias ou mesmo de fungos. E de igual modo, na avaliação da atividade antioxidante, procuramos sempre aquilo que chamamos de concentração efetiva, que é a concentração mínima, ou seja, a quantidade mínima do extrato que é capaz de dar uma resposta também aceitável. E com base nesta informação, nós desenvolvemos uma formulação com a mínima quantidade possível desses produtos para a nossa formulação. Obrigada, Dr. Paulo. A minha plateia tem mais uma que tem perguntas de insistência. Com certeza já viram o muciro, alguns até já utilizaram, sim? Sim. Saudações. Primeiro, parabenizá-lo pela a investigação e dizer que falar de muciro é falar de emblema ou de um símbolo emblemático de Nampula, visto que cada detalhe no rosto transmite uma informação. Isto é caso de há pinturas que transmitem a informação de mulher virgem, de mulher cujo o seu parceiro está fora e também de viúva. Então, segundo o estudo feito pela Universidade de Arte em 2004, diz que o muciro tem a ação de combate de acne, é inibidor de infecções fúngicas e bacterianas. E também diz que tem a função de absorção de oleosidade. Então, feito isto, a questão que coloco falou-se aqui de função de tratamento de doenças de transmissão sexual, caso de AIDS. Eu queria saber de que forma o muciro pode ajudar no tratamento dessas doenças. E também dizer que há que ressalvar que o muciro tem um impacto econômico em algum momento, porque em caso de festivais pode-se usar, há muita aquisição desse produto para a pintura, ou seja, enfim, muito obrigado. Ficou a questão. Eu gostaria que respondesse com detalhes. Obrigado. Ficou essencial. Vamos ouvir mais duas pessoas. Peço a capacidade de síntese. Saudações. Gostava primeiro de saber se o muciro, uma vez que tradicionalmente já tínhamos este mito, boato, ou então essa verdade que cura acne e outras doenças, assim já estudada ou pela vossa investigação, passa a ser um produto ou um creme mais pela beleza, ou também tem esta vantagem que o muciro já tem tradicionalmente, que é mesmo a cura, né? Porque interessa, vamos usar pela beleza, mas também se não perdeu as propriedades da cura de acne e de outras doenças. Também, indo nas perdas, hoje em dia o muciro ele carregava muitas funcionalidades, uma delas é a comunicação, a medicina ou a pesquisa, a trazer muciro para esse lado científico, não perde este emblema que ele tinha de comunicar. Por um lado, a comunicação de que a pessoa era virgem, né? Por outro, como vimos na reportagem, tinha outros veículos, outras formas de informar. Então, queríamos perceber como é que pode-se trazer essa informação de um lado científico. Né? Obrigada, ficou essencial. Vamos ouvir aquela senhora lá no fundo e depois o jovem aqui embaixo. Sim, saudações. Saudações. Parabenizar o programa e parabenizar hoje os investigadores
nesta área de plantas medicinais, na área cosmética. A minha pergunta é, gostaria de saber como o investigador disse, o uso do mucíro no síndrome, né, onde usam a planta, podem até ou usam de forma abusiva e pode trazer algum problema na pele. E eu gostaria de saber se, ao longo da pesquisa, chegaram de fazer um estudo da toxicidade desta planta, naquilo que é, se ela for usada abusivamente, o que possa trazer. Obrigada. Se foi feito um estudo toxicológico dessa planta. Sim, ficou essencial. Vamos ouvir mais uma última pessoa. Sim, minhas Peço a saudações capacidade a de todos. síntese. Sim, respondo em nome de Inácio Sembino. Tenho duas questões. A primeira questão é se o indivíduo, depois da aplicação da própria planta, pode estar exposta a qualquer temperatura ou não. Se pode estar exposta mesmo ao próprio sol. A segunda questão é que quais serão os impactos negativos que o indivíduo pode ter depois do exagero ou de tanta aplicação da própria planta. Sim. Muito obrigada. Feitas as questões, o nosso painel pode aqui deixar ficar alguma. Mas antes, doutor Fazenda, temos um minuto do investigador. Quem vai falar esta semana? Nesta semana vamos ouvir o professor Francisco Januário, é investigadora na área de ciência de educação. Ele é doutorado em ciência de educação e afetou a Faculdade de Educação da Universidade de Almandana. E ele vai falar do seu percurso, dos trabalhos que ele já publicou e aquilo que ele tem estado a investigar. E acho que é de interesse de todos lá em casa. Vão estar atentos para ouvir o professor Francisco Januário. Obrigado. Com certeza. Acompanhe. Meu nome é Francisco Maria Januário. Eu sou docente na Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Educação. Fiz o meu doutoramento na área também de avaliação e garantia de qualidade em 2008 pela Universidade de Pretória, na África do Sul. A minha grande motivação é buscar, por exemplo, respostas a por que, por exemplo, há evasão escolar. Por que nós, por exemplo, temos muitos estudantes a desistirem nas escolas? Então, faço pesquisa, por exemplo, para responder a questões como essas. Por que, por exemplo, temos muitas repetições nas escolas secundárias, por exemplo? Fazemos pesquisa para responder a questões que apoquentam a sociedade, variando, como eu disse, de área para área. Neste momento, eu estou envolvido numa pesquisa que tem a ver com a formação contínua de professores na minha universidade, na Universidade Eduardo Mondlane. Esta pesquisa procura entender o que faz com que os estudantes, por exemplo, demoram a graduar. O que fazem que, por exemplo, tenhamos baixas taxas de graduação. O que faz com que os estudantes não concluam em tempo útil as suas pesquisas. Temos informação de que é um instrumento a ser aprovado, em que os docentes com nível de licenciatura não poderão continuar a lecionar nas instituições do ensino superior. Esta informação é verídica? E como é que o professor posiciona-se perante esta situação? É uma informação verídica, sim. E acho uma boa posição do nosso governo, porque temos, na verdade, muitos concidadãos nossos que têm grau de licenciatura e que, entretanto, nem todos eles, por exemplo, conseguem cobrir as escolas do ensino médio e ensino secundário que nós temos. Em contrapartida, nós temos no ensino superior colegas nossos que têm licenciatura que estão a formar outros licenciados. E, do meu ponto de vista, esta relação não é benéfica. Sabemos que o investigador não descansa. Que trabalhos tem em manga para as próximas publicações? Bem, eu sou um investigador, mas descanso. Descanso. O que eu posso dizer neste momento é que eu tenho estado a fazer pesquisas nos últimos 10, 15 anos, mas felizmente o meu ritmo de publicações nos últimos 5, 6 anos é satisfatório. Ou seja, de 2015 a esta parte, eu tenho 7 publicações.
Então, com 7 publicações em 6 anos, julgo que tenho uma média de uma publicação por ano. Mas neste momento eu estou a trabalhar em 2 pesquisas, portanto estão no prelo que vou publicar brevemente. Uma das pesquisas, estou a fazer com colegas da outras faculdades da minha universidade, tem a ver com os desafios que a pós-graduação tem na UEM. Então, estamos a investigar quais são os desafios que apoquentam este nível na nossa UEM. Então, somos uns 5 ou 6 colegas que estamos a fazer essa pesquisa. Já escrevemos o artigo, já submetemos à editora, uma editora Francis & Taylor da Inglaterra. Foi aprovada, estamos à espera do dia para ser publicado. Esta é que tenho em manga. Tenho uma outra em manga, que é a segunda. Essa que estou a fazer com o meu estudante que acabou de graduar agora, que era meu supervisando. Esta pesquisa fizemos em torno de o que é que se pode fazer no que tange às promoções das carreiras profissionais. Então, também esta segunda já submetemos a uma editora brasileira. Ainda na semana passada estávamos a fazer as correções que os revisores nos mandaram. Então, creio que também estará aprovada, vai sair em breve. O que tem a dizer aos jovens aspirantes à área de investigação? Há uma questão muito importante que eu tenho a lhes recomendar, é que eles devem se apoiar em documentos oficiais quando eles querem fazer a sua pesquisa. Falo por exemplo, do programa quinquenal do governo, falo dos planos estratégicos dos ministérios, falo, por exemplo, de relatórios de pesquisa, para que eles não façam pesquisas que sejam irrelevantes. Pois bem, após termos acompanhado o Minuto do Investigador, mesmo em jeito de considerações finais, vou pedir que os meus painelistas respondam às questões de insistências feitas pelos nossos convidados aqui da plateia. Quem vai começar é a doutora Karen ou o doutor Paulo? Vou responder à primeira questão. Sim, mas peço para ser um pouco mais rápida, mesmo para a gestão temporal. Sim. Está certo. Se calhar eu não referi que as aplicações que eu falei no início, que é a questão que é a questão do senhor ali. Sobre as ITS. Sim. Essa propriedade, essa aplicação foi estudada nas raízes desta planta. Então, como o tema é mais focado no caule, okay, eu nessa questão eu me referia à raiz desta planta, porque nós estudamos a raiz, estudamos o caule, estudamos as folhas e estudamos a casca. Nós entendemos melhor, o caule deu-nos resultados mais satisfatórios, mas primeiro estudamos toda a planta em si. Então, essa propriedade é da raiz da planta Olax discitiflora Oliver. Eles encontraram que ela poderia ser usada para o tratamento da gonorreia. E quanto às dosagens e o nível de toxicidade que o uso excessivo do mucíro pode causar na pele? Vocês chegaram a fazer isso na vossa pesquisa, esse estudo? Quanto às dosagens e à toxicidade, como já foi referido, o mucíro já não é algo de hoje ou de ontem, mas vem sendo usado já há séculos ou há anos. No entanto, isto já é uma evidência da baixa toxicidade, porque se houvesse lá uma toxicidade, certamente já não seria do uso das comunidades. No entanto, em relação ao nosso estudo, já voltando ao nosso estudo, para dizer que as comunidades continuam a utilizar e usam à vontade, e certamente não há muitos relatos ou não há relatos ou evidência de que alguém já teve problemas como este. Mas eu chamo a atenção apenas a esses aspectos, que a utilização abusiva, seja do mucíro ou de qualquer outro produto na pele, pode levar também a desencadeamento de processos inflamatórios, que pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento de acne e outros problemas da pele. E mesmo sobre essa questão, tem a ver com o fato de, ao aplicar o mucíro, tem que ficar dentro de casa, pode se expor ao sol, tem implicações na criação de propriedade de inflamação assim que é na pele? Obviamente, depois de aplicar o mucíro, segundo as aplicações das comunidades, parece que não é muito recomendável que a pessoa fique muito exposto a... Talvez do que eu já me referi, porque
aquela pasta bloqueia a saída, aquilo que é a respiração normal da pele. Então a pessoa não pode ficar muito tempo exposto ao sol, na minha opinião, certamente é por causa disso. Eu não tenho muita informação. Considerações finais, qual é a recomendação que podia dar para a comunidade? Bom, eu recomendava primeiro eles já têm as suas técnicas e práticas e eles recomendam que depois da sua aplicação, este muciro, a pessoa não fique muito tempo exposto, por exemplo, ao sol ou não use durante a noite por causa dessas questões que eu já expliquei. Agora, e quando se estiver a utilizar o creme à base do que vocês fizeram, né? O creme sim. Laboratorial, também tem que se cumprir esse procedimento que esteve aqui a falar? Em relação ao creme à base do extrato, já não há necessidade disto. Não há? Porque nós utilizamos uma base que está comprovada a sua utilização em cosmética, que pode ser utilizada, esta base onde incorporamos o extrato medicinal, que é para poder evitar estas coisas de bloqueio dos poros. E, no entanto, a pessoa pode utilizar, pode estar exposta ao sol, ou pode usar a hora que bem entender. Karen, em jeito de considerações finais, qual é o conselho que pode dar para as comunidades para o uso racional do muciro? Que comunidades, vamos usar o muciro, ele é muito benéfico, principalmente para nós mulheres, e incentivar o abandono de produtos feitos à base de químicos. Exato. Doutor Fazenda, mais um debate promovido. Hoje estivemos a falar sobre as propriedades do Olax Disotoloflora Olive, vulgo muciro. Que recomendações pode deixar para a nossa comunidade, tendo em conta que estamos num país tropical em que as agressões contra o sol são muito fortes na nossa pele? Dizer às senhoras que usem muciro. Não só senhoras, atenção. Não só quando pensam em ir para as festas. Exato. Usem muciro. Geralmente, depois de usar muciro, fiquem à sombra. Não usem o muciro à noite, porque vai fechar os poros, fazendo com que crie problemas na respiração da pele, aquilo que é a troca dos ambientes entre o ambiente externo e o ambiente interno do corpo. E mais uma questão, doutor Fazenda, o impacto. Estamos aqui a falar de um produto tirado das comunidades e agora tem a perspectiva de laboratório. Que ganhos isso traz para a nossa ciência e para o nosso país? O ganho que nós temos aqui é que, em vez de perdermos muito tempo em ficar com o caule lá em casa guardado por longo período, ou então na hora que precisa aplicar tenha que arranjar uma pedra para todo aquele exercício para poder aplicar, tendo o creme está bem guardado, usa-o diretamente sempre que for necessário. Mas mais uma vez, senhoras, não esqueçamos de usar o muciro. Vamos usar, faz parte da nossa cultura. Muito obrigado. Pois bem, ficaram aqui algumas recomendações do Dr. Fazenda sobre a necessidade de continuarmos a utilizar o muciro para além do seu simbolismo cultural, mas também por cuidar da nossa pele. Quanto a si que a semelhança deste tenha um trabalho académico e queira ver o mesmo alvo de debate no nosso programa, é só enviar para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito prazer que nós vamos aqui debater o seu trabalho e, por que não, tirar ilações que possam ajudar a desenvolver o nosso Moçambique. Tempo em televisão é assim, mais uma vez chegamos ao fim de um programa, nos dispensamos com promessa de voltar numa próxima oportunidade. Não se esqueça, fique em casa, continue a cuidar de Moçambique e nós nos vemos no próximo sábado. Até lá!